vereadora, assistentes, enfim, a nossa ilustre plateia, o Pitini, presente como sempre aqui, já tem uso capião desse ambiente aqui, né, Pitini? A imprensa também aí, enfim, a todas as pessoas aqui, presente, as nossas congratulações. Mas antes, então, de iniciar a sessão, convido o senhor Gilberto Antônio Romani para que se dirija até a mesa diretora para que possa tomar posse como vereador. Faça o afastamento do vereador Djalma Santo Lazarotti pelo período de 30 dias. Sigamos os protocolos da casa. Que o vereador assuma democraticamente o seu tradicional posto novamente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 233 do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2015. A ata da reunião ordinária do dia 17 do mês de agosto do ano de 2015, às 18 horas do dia 17 do mês de agosto do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Leocir Domingos Anela, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no dia 6 do mês de agosto. Matéria de expediente. Leitura das correspondências recebidas. Vetos recebidos. Veto parcial ao projeto de lei de número 53/2015. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 19/2015 e projeto de lei complementar número 20/2015, também o projeto de lei número 75/2015. Proposições recebidas, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, moção de número 20/2015. De autoria do vereador Dirceu Biondo, pedindo de informação número 67/2015. De autoria do vereador Alan Gugliani, requerimento número 104/2015. De autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti e Evandro Pegoraro, requerimento número 105/2015. De autoria do vereador Djalma Santo Lazarotti, requerimento número 107/2015. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação de número 304/2015. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação número 305/2015 e 306/2015. De autoria do vereador Vilmar Comacete, indicação número 307 e 308/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, moção de número 20/2015, que em votação foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Dirceu Biondo, pedindo informação número 67/2015, que em votação foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Alan Gugliani, requerimento número 104/2015, que em votação foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Djalma Santo Lazarotti e Evandro Pegoraro, requerimento número 105/2015, também aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Djalma Santo Lazarotti, requerimento número 107/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação de número 304/2015, aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações de número 305 e 306/2015, que em votação também foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comacete, indicações de número 307 e 308 de 2015, que em votação também aprovadas por unanimidade de votos. Pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores Rogério Luciano Pacheco, Rui Maris Corteganha, Evandro Pegoraro, Edilson Massoco e Arlan Gugliani. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 16/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei complementar número 18/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão.
Projeto de lei número 74/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria dos vereadores Arlan Guliani e Evandro Pegoraro, emenda número 1 ao projeto de lei número 12/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Rogério Sano Pacheco, projeto de lei complementar 12/2015, com emenda, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Primeira discussão e votação, de autoria do vereador Djalma Santos Lazarotti, projeto de lei número 73/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente, usaram da palavra os vereadores Edilson Massoco, vereadora Marilane Fiamete Stuani, vereador Evandro Pegoraro, vereador Rui Mares Corteganha, vereador Artemio Ortigara, com a parte do vereador Edilson Massoco e a parte do vereador Evandro Pegoraro. Também usaram da palavra ainda o vereador Vilmar Comaceto. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária no próximo dia 18 do mês de agosto de 2015, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião e, para constar, mandou que lavrasse a presente ata que, após lida aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Ofício do senhor Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado da Casa Civil, em resposta ao requerimento número 58/2015, de autoria do vereador Arlan Guliani. Ofício do senhor José Arivecchi, secretário de Estado da Casa Civil em exercício, em resposta ao requerimento número 67/2015, subscrito por todos os vereadores. Ofício do coronel da Polícia Militar, Vânio Luiz Dalmarco, coordenador estadual do Sistema de Vídeo Monitoramento, em resposta ao ofício número 255/2015, que trata do requerimento número 54/2015, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação número 68/2015. Solicita informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Severino Minosso, no bairro São Cristóvão, obra contemplada no orçamento participativo. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação de número 309/2015, em que sugere que será feita a revisão de todo o acostamento da rua Tancredo Neves, principalmente a melhoria e recapeamento do acostamento a partir do posto Delta até a lombada eletrônica. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação número 310/2015, em que sugere que seja viabilizada a macadamização e a britagem das ruas Distrito Federal e Rio Grande do Norte, no bairro dos Estados. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação de número 311/2015, que sugere que seja ampliado o número de lixeiras padronizadas na rua 29 de julho. E indicação de número 312/2015, que sugere que seja feita a pavimentação da rua Equador, localizada no bairro das Nações. E indicação de número 313/2015, que sugere que seja realizada a macadamização da estrada que dá acesso ao cemitério na comunidade de Linha São Paulo. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação do número 314/2015, em que sugere que a administração municipal realize o cascalhamento de toda a área de acesso à escola na comunidade de Canhada Funda. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação número 68/2015. Está em discussão e votação o pedido de informação 68/2015, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 68/2015 está aprovado. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação de número 309/2015. Está em discussão e votação indicação 309/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra a vereadora proponente.
Quero cumprimentar o presidente, em seu nome cumprimentar os demais vereadores, assessores, imprensa, internautas. Quero cumprimentar, assim, em especial a Ede, que sempre nos acompanha, o Idair Piscinin, o senhor Danilo Bertucci, o Zé, o Luan Comaceto, enfim, todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu faço essa indicação a pedido da comunidade. Tem um trecho do acostamento que vai do posto Delta até aquela lombada eletrônica que precisa de melhorias. Devido às chuvas, muitas chuvas, e criou-se um monte de buraco, então torna-se perigoso para os pedestres e também para os carros, os automóveis que ali transitam para adentrar das empresas que ali tem. Então, como pedido, também a gente que se faça uma revisão de todo a Tancredo Neves, porque também em alguns pontos tem algum buraco no acostamento. Visto que esses dias foi feito o recapeamento de toda a rua, então poderia ter feito no mesmo momento. E aí, nesse trecho, está perigoso mesmo. Se o automóvel tiver que sair do acostamento, pode até ocorrer acidentes, principalmente na entrada do posto Delta ali, e um pouco mais para cima do posto Delta está bem complicado. Então, eu peço que aproveite, né, a ocasião para fazer uma revisão em toda a rua, novamente. Obrigada. Continua em discussão e votação a indicação 309/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 309/2015 está aprovada. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação do número 310/2015. Está em discussão e votação a indicação 310/2015 de autoria do vereador Edilson Massoco. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 310/2015 está aprovada. De autoria do vereador Languliano, indicação do número 311/2015. Está em discussão e votação a indicação 311/2015 de autoria do vereador Alain Gugliani. Senhor presidente, com a permissão, vamos acrescentar mais duas indicações, pode ser? Sim. Também do vereador Alain Gugliani, indicação do número 312 e 313, desculpe. Está em discussão e votação a indicação 312/2015 e a indicação 313/2015 de autoria do vereador Alain Gugliani. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 312, a indicação 313 e a indicação 311 estão aprovadas. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação do número 314/2015. Está em discussão e votação a indicação 314/2015 de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 314/2015 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, pessoas que nos acompanham de forma online, via internet, servidores da casa, minha saudação aqui, Danilo Bertucci, Idair Piscinin, o Zecão, né, me permita assim chamá-lo, a Edi Trindade, a imprensa aqui representada pelo Luan de Bortoli, senhoras e senhores. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, utilizo-me dessa tribuna, nesta reunião de hoje, para falarmos sobre uma medida judicial, ou melhor dizendo, ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, a qual impede o município de Concórdia de fazer ou de conceder alvarás de construção em qualquer imóvel, desde que não esteja sendo respeitada a distância ou afastamento dos rios e dos córregos dos 30 metros. Quero dizer aos senhores que a gente
tem tomado o cuidado sempre no nosso trabalho aqui, e também é importante que a população saiba que esta casa tem prestado importantes serviços, inclusive no auxílio ao Executivo Municipal, buscando encontrar soluções e indicando formas de que o município possa implementar aquilo que julgamos e que é necessário que se faça. Apenas para que fique bem claro, né, e importante que a própria imprensa divulgue também o trabalho desta casa, senhor presidente. Com relação a essa questão que estamos abordando, que é a questão dos chamados, nesse momento, a questão dos 30 metros, nós encaminhamos nesta casa e aprovamos por todos os vereadores no dia 20 de outubro de 2014, uma indicação sugerindo ao Executivo Municipal que encaminhasse o estudo objetivando a elaboração do diagnóstico socioambiental na área urbana do município de Concórdia. Estudo este que viria a fazer as indicações das áreas que são áreas denominadas de preservação permanente, bem como áreas devidamente já consolidadas na área urbana do município de Concórdia. Obtivemos uma resposta do município que teria mantido contato, o Executivo com o Ministério Público, e que naquele momento estariam sendo elaboradas as tratativas. No retorno de nossas atividades em 2015, encaminhamos a Vossa Excelência, senhor presidente, mais uma vez um requerimento, no dia 4 de fevereiro, portanto, nas primeiras reuniões desta casa, pedindo para que fosse agilizado a elaboração do diagnóstico socioambiental no âmbito da área urbana do município de Concórdia. Fato esse que até a presente data não ocorreu, e por isso nós fazemos uso dessa tribuna, porque entendemos que é de fundamental importância a elaboração desse estudo. Até porque, como próprias palavras do promotor, eu estive na promotoria conversando com o Dr. Edson, em que ele cita que há cerca de 2 meses foi solicitada a suspensão da expedição de novos alvarás. Tivemos a superveniência de uma lei federal do Código Florestal que indicou expressamente a aplicação de APP para áreas urbanas sendo 30 metros da margem dos rios. Então, senhores vereadores, fico muito preocupado pelo fato de que o Executivo não tenha encaminhado, e até pelas notícias que foram veiculadas pelo diretor da área técnica do município, dizendo que tem dificuldades, até porque a orientação do Ministério Público seria no sentido de que o município elaborasse esse estudo com o pessoal da própria prefeitura. E que o diretor técnico diz que o município não teria pessoal capacitado tecnicamente para a realização desse trabalho. Mas não só isso, o fato de que agora alega-se que não temos, isso demanda muito tempo, e que o município não teria recursos para a realização em função do custo desse trabalho. Então eu quero aqui dizer que eu lamento profundamente o fato do município não ter ainda iniciado esse trabalho, ter relacionado obras que a administração municipal considerou prioridades, em detrimento desta obra tão importante que para nós aqui, eu acredito que seria muito mais importante e fundamental, e uma prioridade, até porque nós temos hoje, segundo levantamentos superficiais, aproximadamente 3.000 proprietários de imóveis que vivem numa aflição em função desta medida judicial. Fato este que, se o município tivesse se precavido e tomado as medidas cabíveis com antecipação, não estariam agora sofrendo com esse problema. É claro que aqui eu quero só, me permita a sua generosidade com o tempo, presidente, para que eu possa concluir. É claro que nós entendemos que nem todos os imóveis terão alteradas as suas áreas de ocupação, ou seja, o seu afastamento. Mas nós temos que convir que com o crescimento do município, e não é uma particularidade só de Concórdia, a gente sabe que a população, o povoamento, a colonização do Brasil afora foi se dando às margens dos rios.
Isso é notório, todas as comunidades, os municípios, em função das facilidades das águas, enfim, de outras situações, e que nós temos, sim, no município de Concórdia, muitas áreas que têm que ser levadas em conta, embora tenha evoluído na legislação, as questões de alguns locais que entende-se, e aqui eu quero dizer, que não se trata mais de preservar nada, porque não existe mais nada que possa ser preservado, por exemplo, onde o rio está totalmente canalizado. Então, quando se fala em área de preservação permanente, é nesse sentido que eu quero aqui fazer as minhas colocações e apenas, então, mais uma vez, lamentar que a população de Concórdia esteja, nesse momento, passando por essa preocupação, por essa aflição, tendo anoitecido com um imóvel de um valor econômico de mercado, e amanhecido no outro dia tendo seu imóvel sem mais nenhum valor econômico para a sua propriedade. Era isso, senhor presidente. Agradeço pela sua benevolência com relação ao tempo. Muito obrigado. A casa sempre será parceira em acordo às dimensões do ato discutido na tribuna. Passo a palavra ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, liderança aqui já citada, em especial ao sempre vereador da Pitinim, nossa saudação, demais pessoas que aqui se encontram prestigiando a sessão, internautas, imprensa, servidores desta casa, nossa saudação. Quero também tecer alguns comentários a respeito deste assunto abordado anteriormente pelo vereador Artemio Tigara. Primeiro pela importância do tema, né, vereador, e também pela complexidade que ele se apresenta. Nós, inclusive, participamos da reunião juntamente com o vereador Ortigara, o vereador Massoco, o vereador Pegoraro, Arlan Gugliani, acho que eram esses, né, onde o diretor Jaime Salvoldi buscou socializar essa preocupação do poder público em função dessa ação civil pública impetrada pela promotoria. E não só vereadores estiveram presentes, como também vários empresários, enfim, ligados ao setor imobiliário, onde se manifestou essa preocupação. E é uma preocupação importante porque, primeiro, como aqui já foi colocado, envolve questões imobiliárias, questões de propriedade de lotes, e que, de maneira geral, estão próximos a margens de rios, ou na própria margem de rios, e que, claro, compromete o patrimônio de muitas pessoas, né? E é um tema complexo que, por outro lado, também tem o viés da preservação, né? Apesar do vereador colocar de que é um canal, mas não é toda a extensão que ainda é canal, e tem muita área ainda em margem de rios que não é canal. E a gente sabe que a natureza ela é muito caprichosa, ela sempre procura o seu caminho. E o rio, estando canalizado ou não, e as últimas enchentes têm mostrado isso, ele sempre busca recuperar o caminho que lhe foi retirado, razão pela qual ocorrem as enchentes. Então, a legislação, quando trata desse tema, busca, especialmente do Código Florestal, a preservação daquilo que se entende necessário para que se evite esses chamados desastres ambientais ou ecológicos, que é inundação causada por elevada precipitação. Portanto, é um tema realmente complexo, né? A promotoria está cobrando já há muito tempo, não é só de Concórdia, mas de muitos municípios, creio de toda Santa Catarina, que me corrija aqui o nosso assessor jurídico Roberto Cruz Pereira, a realização desse diagnóstico socioambiental, e que, pelo que eu entendi do diretor Jaime Salvoldi, salvo interpretação equivocada da minha parte, o município não se negou em nenhum momento em fazer o diagnóstico socioambiental, apenas questionou a complexidade que o Ministério Público está pontuando em termos do termo de referência. Isto é, o que é o termo de referência? O que é que tem que ser diagnosticado, o que é que tem que ser identificado, a fim de determinar o que é ou não área consolidada. Até porque, até o presente momento, o município também não estava incorrendo nenhum erro, porque estava considerando os 15 metros, que é a lei do parcelamento do solo, que está correto. O que acontece é que, a partir de 2012, na revisão do Código Florestal, ficou lá no artigo 4º de que as APPs doravante seriam consideradas tanto rurais como urbanas.
Então, o que o Ministério Público está colocando na sua ação civil pública, sob o ponto de vista jurídico, não existe nenhum conflito, e sim é uma concordância com o que está na lei, né? Porém, existe uma brecha, se poderíamos chamar de brecha, né? De que a volta do uso ou da consideração dos 15 metros é passível, desde que se faça, então, o diagnóstico socioambiental e que se determine o que são áreas consolidadas ou não, e que, a partir daí, se modifique o plano diretor, mas sempre lembrando de que tanto o plano diretor como lei do uso do solo tem que considerar o novo Código Florestal. Diante dessa complexidade, eu quero trazer aqui algumas sugestões de encaminhamento, e a primeira delas é, quanto ao diagnóstico socioambiental, que o município negocie, primeiramente com o Ministério Público, a simplificação do termo de referência. Isto é, eu citei e pesquisei um pouco essa questão, o município de Braços do Norte, por exemplo, tem um rio de uma largura muito maior que a nossa, onde a área da APP lá seriam 100 metros. Imagine, viabiliza a cidade. E houve uma negociação com o Ministério Público desta região, onde simplificou-se o termo de referência, está em execução agora o diagnóstico socioambiental e, a partir da determinação de quais as áreas consolidadas, se entende o acordo, mais 30 segundos, presidente, por favor, se entende a possibilidade, então, de determinar que se considere não 30 ou 100 metros, no caso do Braço do Norte, mas que se considere, então, 15 metros. A outra sugestão, em função da importância de que não é só a Concórdia que está sendo cobrado, e isso o Ministério Público já está cobrando há muito tempo, como eu coloquei, aqui nós tivemos um bom exemplo, onde o consórcio Lambari executou, via AMALC, para todos os municípios, o chamado Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos. Eu acho que aqui cabe também, e temos aqui o secretário executivo da AMALC e também secretário executivo do consórcio Lambari, de que leve essa possibilidade, junto à AMALC e consórcio Lambari, de que o consórcio Lambari ou forme uma equipe ou contrate uma equipe técnica. Mais 20 segundos, presidente, só para concluir. Esteja à vontade, em função da importância do tema, e a pauta hoje está mais enxuta. Permite essa liberdade. Obrigado. Então, que o consórcio Lambari assuma esse papel, né, não só para a Concórdia, mas que faça dos 16 municípios da AMALC, porque isso dilui custos. A gente sabe que uma equipe única, onde a escala de trabalho é maior, o custo, de modo geral, se torna mais baixo, e, aliado a isso, tem que ter a negociação para a simplificação do termo de referência. Então, são duas questões. Primeiro, negocia-se a simplificação do termo de referência, e depois, se negocia com o consórcio Lambari, que é da própria AMALC, dentro da AMALC, e que se faça, então, o diagnóstico de modo coletivo, né, para todos os municípios. E, enquanto isso, que a Prefeitura, isso o diretor já está pontuando isso, inclusive, na imprensa, de que o Ministério Público analise os casos independentemente, individualmente. E é possível isso. Cada caso se faça um diagnóstico simplificado de cada caso e determine se aquela área é consolidada ou não, e o Ministério Público dê o parecer autorizando ou não os 15 metros. Então se torna simples, para não engessar o desenvolvimento de Concórdia, para não complicar ainda mais uma situação que infelizmente foi criada, e eu quero aqui dizer que não é por negativa do município de deixar de fazer, e sim por questionar a complexidade do termo de referência. Eu acho que isso é importante, e isso está no processo de negociação. E isso, muitas vezes, demora tempo. Então, essa é uma sugestão que nós estamos trazendo, senhor presidente, demais vereadores, e espero fazer isso formalmente, para que essa casa dê mais essa contribuição, enfim, para ajudar, né, a resolver esse conflito que foi criado em função dessa nova normativa, especialmente envolvendo o conflito entre o Código Florestal Brasileiro e a Lei do Parcelamento do Solo. Era isso, senhor presidente. Colegas, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Alain Gugliani. Fique tranquilo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também saudar o senhor Danilo, que aqui se encontra, sempre vereador Piscininho, Zecão, professora Ede, a imprensa aqui presente, também o Duca, as pessoas que nos acompanham através também das transmissões online. Mas eu estou retornando a essa casa e a essa tribuna para voltar ao assunto que também debati ontem, até pela proporção que tem tomado, especialmente de ontem para hoje, inclusive se tornando capa do Diário Catarinense, e tem sido amplamente divulgado pela imprensa de Concórdia, jornais e rádio,
sobre o cancelamento da ULESC e do Paragesc por parte do governo do Estado. A gente sabe que são dois eventos modelos, a ULESC, que é os Jogos Estudantis de Santa Catarina, é o principal esporte, a competição e trabalho de base de Santa Catarina, e uma das maiores e melhores do Brasil, e o Paragesc, que é o esporte voltado ao portador de deficiência, que também é um exemplo de inclusão. E foi realmente toda a comunidade catarinense foi surpreendida na semana passada com o cancelamento por parte da FESPORT, com uma justificativa bastante estranha, onde alega-se que o problema do calendário escolar, em função do período que teve de greve, né, inviabilizava a competição. É difícil aceitar essa justificativa, e é o que está criando uma revolta no estado todo, primeiro pelo fato que a competição vai acontecer numa única cidade, que até então era pré-definida para curitibanos. Portanto, durante a semana de competição, que é durante uma semana que isso acontece, se houvesse a suspensão das aulas, seria tão somente em curitibanos, e não no estado todo. Então, nesse sentido, a gente sabe que há uma mobilização muito grande, através das redes sociais, através da imprensa, como falamos, tomou uma proporção hoje com o Diário Catarinense, os protestos de muitas delegações, de muitas equipes do estado todo. Em Concórdia não é diferente, há uma angústia muito grande, seja dos atletas, seja dos professores e técnicos, sejam dos familiares também, porque essa é a competição de base. E se fala tanto no ano olímpico, que vai ser ano que vem, se fala tanto em valorizar os Jogos Abertos, e se esquece da base, que é onde é realmente que se dá os primeiros passos, seja na modalidade esportiva que for. E nesse sentido, então, fizemos esse debate ontem e pedimos o apoio de todos os senhores vereadores, o apoio da imprensa também, porque é um assunto que tem comovido todos os participantes do estado todo, e a gente espera que o governo do estado, junto com o Conselho Estadual de Desporto, reveja essa situação. Era para ter tomado uma decisão ontem, se jogou para essa semana, mas em virtude realmente a proporção que tem tomado, eu estaria sugerindo à Comissão de Educação, Saúde e Esporte, presidida pelo colega vereador Rogério Pacheco, junto com a comissão e todos os vereadores, que pudéssemos pensar a ideia de uma moção e que pudéssemos se fortalecer, né, a todas essas pessoas envolvidas. A gente sabe que em Concórdia também o superintendente da Fundação de Esportes já encaminhou e protocolou um ofício ao presidente da FESPORT. Há uma mobilização de todos os dirigentes dos municípios, há uma manifestação, inclusive, de um grande grupo de professores e técnicos, né? E sem contar os próprios atletas, especialmente nas redes sociais, que têm feito um trabalho em massa. Então, nesse sentido, a gente está querendo contribuir, sabemos da importância que é esses eventos, mais do que isso, como muito bem frisou o secretário de Esportes de Joinville, o Marcelo, quando diz que há muito investimento por parte dos municípios, né, em manter a base, e agora como é que fica todos esses atletas, toda essa expectativa, todos os investimentos durante o ano todo, seja de viagens e competições, de contratação de técnicos e professores, para acontecer esse evento. Haja visto que em Santa Catarina, e o que faz o esporte catarinense dentro dos municípios sobreviver é, de fato, a participação em OLESC, Joguinhos e JASC, que são as 3 maiores competições. E une-se agora, obviamente, o Parajasc e o Paragesc, que foi uma bela iniciativa de Santa Catarina, que saiu na frente do Brasil todo e que tem um evento voltado exclusivamente para o portador de deficiência, seja ele auditivo, visual, intelectual ou físico. Então a gente se une à angústia desses pais, esses técnicos, esses atletas, e pedimos o apoio de todos os vereadores, que quem sabe pela comissão, então, de esporte dessa casa, a gente possa também fazer esse trabalho, se unir à Assembleia Legislativa, que é um grupo de deputados também trabalhando fortemente para que possamos sensibilizar, não diria nem só convencer, sempre sensibilizar o senhor governador e também o Conselho Estadual de Esportes, para que possamos manter em Santa Catarina, isso que já é tradição, seria a 15ª edição, tanto da ULESC como do Paragesc. Obrigado e pedimos apoio dos senhores vereadores para formarmos esse trabalho e essa moção em defesa aos atletas, em defesa aos municípios, em defesa aos técnicos e ao trabalho que eles desenvolvem. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Rui Mário Corteganha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa,
e a cumprimentar os servidores, eu quero, de uma forma muito carinhosa, senhor presidente, agradecer a forma eficaz, eficiente que nós estamos tendo aqui na recepção. Chegamos o dia de ontem aqui extremamente preocupadas, essa casa estar nos recebendo, né, nos atendendo. Então, permita também então, cumprimentar de uma forma muito carinhosa aos nossos servidores aqui, que com muita eficiência aí fazem um bom trabalho, não só para nós, também para a sociedade. Cumprimentar pessoas que aqui estão, de uma forma especial, o Idair Pitinin, que é ex-vereador, ex-secretário municipal da Agricultura, servidor hoje, né, de uma importante instituição de pesquisa que é a Embrapa, né, seu Danilo, a Edi, o Zecão, como a gente conhece também, né, um amigo da gente aí, imprensa que aqui está, internautas, né, e outras pessoas também que aqui estamos acompanhando. O nosso papel aqui, enquanto legisladores, ele está assim trazendo às vezes os problemas, as situações, mas também os números positivos desse município, que também temos muitos, né? E eu quero trazer de uma forma especial, e aqui não vou estar avaliando um evento que nós fizemos há pouco tempo, principalmente porque a gente também era coordenador, então fica meio difícil nós avaliarmos algo que a gente coordena também. Mas parabenizar essa casa, e terei essa oportunidade, então, de estar participando do evento que foi a Expo Agro mesmo, com algum tempo já, mas parabenizar vocês. Eu sei que todos os vereadores já estiveram presentes, né? O senhor presidente, em inúmeros eventos lá dentro, sempre acompanhou. Isso é muito importante, que essa casa, né, possa estar nesses eventos. Mas de uma forma muito especial, eu quero trazer alguns números, e hoje trago um número de uma cadeia produtiva de um setor que lá esteve expondo. E mostrar de que o papel, né, do executivo é principalmente ser o indutor e ser o fomentador, às vezes, que em pequenas ações que a gente faz, possa trazer um resultado extremamente positivo para a comunidade, para a sociedade e, de uma forma geral, inclusive, por que não dizer, para a nossa economia. Soubemos lá que tivemos um leilão de animais pelo Canal Rural, que foi um grande sucesso. Nós não imaginamos, quem sabe, ainda o que foi isso. Estar tendo, a nível nacional, 3 horas de divulgação do nosso município, isso para nós foi uma grande vitória. Além disso, não apenas a venda dos animais lá, no momento que foram 63 animais, mas a repercussão que isso deu posterior a essa venda. Eu fiz um levantamento hoje nas 4 granjas que lá estiveram presentes, e todos os senhores e a senhora também têm o conhecimento de quais são. A Granja Bagdá e a Granja Canadá, que foi o que mais vendeu animais lá, teve um aumento de mais de 30% na procura e na venda de animais. Em matrizes específicas, MO, que é uma matriz da Embrapa, inclusive, né, seu Pitinin, existe fila de espera. Existe falta de animais hoje, então isso tem que estar crescendo ainda para depois estar vendendo. Na granja da Embrapa, houve um aumento de mais de 30% na procura, principalmente de machos. Tá? Na Granja Suruvi também, na primeira semana, 50% de aumento na procura e na venda. Inúmeros novos compradores, inclusive novos estados brasileiros que a gente nunca vendia, por exemplo, o Goiás. Então, isso mostra que quando a gente faz um evento do porte que nós fizemos, dá resultado sim, no momento e pós o momento, porque às vezes a gente não consegue mensurar e avaliar qual é o impacto que um evento como esse traz para o município. Além de ampliar a divisa, trazer algo diferente, mostrar o nosso potencial, mas sim, traz sim um movimento e um retorno econômico para o município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Só explicar aqui para os vereadores que tinha uma área de luz ali que comprometia a visão da tribuna para o resultado dos números, então optamos por apagar uma fileira de luz, mas acredito que isso não compromete o andamento da sessão até a gente providenciar um outro sistema, quem sabe, mais moderno, né? Passo a palavra ao vereador Luciano Pacheco. Tranquilo. Soa mais suave, Luciano, né? Rogério é um pouco intrínseco, né? Vou aceitar essa hoje, né? Tudo bem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, já que
denominados pela vereadora Marilane, saudar os nossos internautas, enfim, todos que nos acompanham. Mas, Excelência, eu estava acompanhando aqui as manifestações a respeito desse assunto tão importante que tratamos aqui dessa questão dos 30 metros, né? E dessa proposição que já foi encaminhada também por essa casa, pelo vereador Artemio, e claro, todos os vereadores compartilharam e entendem que seja o encaminhamento mais adequado para que a gente possa sanar, a princípio, esse problema, né, que afeta muitos moradores do nosso município e a cidade como um todo. E o que mais nos preocupa, na verdade, é que hoje, infelizmente, né, hoje existe uma decisão judicial que impede, né, a construção dentro dos 30 metros de afastamento do rio. Então, isso, se for analisar o que isso acarreta em termos práticos, né, relacionados à economia do município, enfim, ao prejuízo que muitas pessoas têm com relação a essa decisão, é necessário que se faça alguma coisa e com urgência. E aqui eu também conversei com o diretor Jaime Savodi, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa área, e que até me colocou que é praticamente impossível hoje somente os técnicos da administração pública fazer esse diagnóstico, né? Não tem condições do volume de serviço que tem, então teria que se fazer essa contratação, né? Agora, o que mais me preocupou também foi de que hoje a administração pública não dispõe, foi dada uma entrevista na imprensa, onde que a administração pública não dispõe, nesse momento, de recursos para a contratação de um diagnóstico socioambiental. Isso é sério. Isso, eu tenho que dizer que é lamentável, esse tipo de informação. Nós temos que dar prioridade a isso. E aqui está aqui o líder do governo, eu sei que também compartilha com o que eu estou dizendo aqui, não só a Vossa Excelência, acho que todos que aqui estão, a administração pública tem que dar prioridade para isso. Isso é um assunto que tem um reflexo em toda a população de Concórdia. Essa questão de fazer esse diagnóstico socioambiental é de fundamental importância para todos nós. Então, eu não posso acreditar que a administração hoje não tenha condições de fazer esse investimento de R$700 mil. Se não tiver, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aí eu volto a questionar algumas coisas que eu acho que não foram bem investidas, então. Nós estamos discutindo um assunto de extrema importância, como já foi falado várias vezes, nós já discutimos essa questão. E R$700 mil, claro que é um valor razoável, mas para o que isso viria representar para a nossa sociedade, nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que, então, deixar de fazer alguma outra coisa que esteja sendo encaminhado pela administração, mas tem que dar prioridade para isso. Eu não tenho dúvida disso, e acredito que muitos colegas também pensam dessa forma. Então, é isso que mais me preocupou quando eu vi essa manifestação da imprensa, né, de que a administração não teria, nesse momento, recurso para fazer esse investimento. Eu acho que tem que deixar algumas outras coisas de lado, mas dar prioridade para isso. Então, eu queria me manifestar sobre essa questão e dizer ao colega Arlan também que a Comissão de Esportes, a qual nós presidimos e que Vossa Excelência também faz parte como relator, a vereadora Marilane, com certeza vamos fazer essa moção, né? Não podemos compartilhar e concordar também que a OLESC, enfim, o Parajás, que não seja realizado. Eu acho que essa é o mínimo que essa casa tem que fazer, se manifestar, se pronunciar sobre isso e questionar o porquê que isso está sendo proposto pela FESPORT, né? Então, também quero ser solidário a isso e vamos montar, então, essa proposição e claro, esperamos que todos os colegas possam assiná-la também. Muito obrigado, senhores.
a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimentar aqui a todos que nos prestigiam, ex-vereador Pitinim, imprensa, a EDA que aqui está, a todos então que nos acompanham também via internet. Mas o assunto que me traz à tribuna é sobre a licitação do sistema de esgoto sanitário de Concórdia. Eu fiz um pedido eu fiz um requerimento pedindo informações à Casan e recebemos então a resposta. Agora no dia 12 de agosto foi protocolado nessa casa, onde aqui justifica a licitação que foi feita no mês de março, que ficou, ou seja, não houve vencedores naquele certame, não houve então o credenciamento das empresas, e juntamente com essa resposta veio algumas planilhas, uma planilha, melhor dizendo, que trata aqui então que foi em março a última licitação do valor orçado que nós tínhamos, né? Que era de R$ 39.508.064,97. Desse valor, 58,79% da Caixa Econômica e 41,21% da Casan. É que eu me recordo, eu não sei se algum vereador aqui estava, inclusive, nós acompanhamos o Girardi ainda em 2011. 2011, foi no mês de maio de 2011, tinha um encontro até de vereadores em Florianópolis, nós acompanhamos a assinatura lá do convênio da Caixa com a Casan, né, até participou o governador, que tinha com outros municípios também. Só que o tempo de 2011 até agora são 4 anos, já se passou 4 anos, já tinha o projeto elaborado até desse sistema de esgotamento sanitário, que é importante, né, onde que tem alguns dados aqui, que são 55 mil metros de rede coletora, 2.996 ligações domiciliares, 2 estações elevatórias, uma estação de tratamento, então aqui atende aqui ao centro e mais uns 5, 6 bairros, e sabemos a importância que tem uma obra dessa na qualidade de vida das pessoas. Nós temos pouco esgoto tratado hoje na nossa cidade, né, que tem canalizado, enfim, que tem esse tratamento ideal para nós também melhorar os índices de qualidade de vida e também de saúde pública. Então, só me traz preocupação é que só espero que não aconteça, e a gente sabe que como é difícil fazer uma licitação de um valor grande desse também, mas que daqui a pouco esses valores também não se perca esses valores, né? São os 58% aqui que é da Caixa, isso dá 24 milhões que é de financiamento. Então daqui a pouco só espero que não venha uma notícia que devido à demora e tal, daqui a pouco esse dinheiro não seja mais disponibilizado pelo tempo até que está sendo colocado à disposição, que já são 4 anos. Então nós esperamos que essa licitação aconteça o mais breve possível, o novo lançamento, o novo edital para uma nova licitação. Estão agora ajustando os valores, porque tem que ser ajustados novamente, e está em negociação com a Caixa, segundo aqui o próprio requerimento que recebemos a resposta, mas realmente é uma obra que será fundamental para a Concórdia, como outras obras estão sendo feitas, mas essa é uma obra importante e nós esperamos que realmente ela aconteça e a licitação seja feita o mais breve possível. Também com relação a questões aqui levantadas, a questão daí dos 30 metros, sabemos das dificuldades e somos também, o governo municipal já vem tomando sempre as ações, já fez reuniões, convocou os vereadores também para conversa, técnicos, né? Então acho que é sempre um assunto bastante importante, né, de toda a sociedade. A administração tem uma preocupação muito grande. E aqui eu gostaria de reforçar algumas palavras proferidas pelo nosso companheiro Comaceto, né, que é um conhecedor também na área, que vem estudando este assunto. Essa sugestão de estar fazendo em conjunto com a AMAL, e estar negociando esse termo de referência, né, que ele coloca muita obrigação, digamos, é um termo bastante oneroso, digamos, também, e dificultoso, segundo o que o próprio Jaime colocava naquela reunião que nós fizemos com os vereadores, é que é até difícil de executar
aquele levantamento, aquele diagnóstico conforme o termo que o Ministério Público está exigindo. Então, acho que essa negociação é importante fazer, né, junto com a MALC, diluir o custo, fazer para os demais municípios. Eu acho que em conjunto, né, Câmara, a MALC, Prefeitura, com certeza nós acharemos aí as saídas e com certeza para dar de novo o direito, que é importante, de que você consiga buscar aí saídas para que não sejam os 30 metros, porque isso vai inviabilizar realmente, economicamente, os terrenos e também o próprio crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade. Mas quero reforçar as propostas feitas pelo companheiro Comaceto, que sempre é um estudioso, e é importante esse assunto, e estar aqui sempre referendando, e com certeza o Executivo dará, assim, a atenção importante, e está dando nesse assunto que é importante para a nossa cidade. Senhor presidente, obrigado. Passo a palavra ao vereador Dirceu Biondo. Senhor presidente, demais membros da mesa, saudar os senhores vereadores, a senhora vereadora, saudar aqui o Bertucci, o Zecão, esposa do vereador Massoco, a Ede, nossos assessores, pessoas que nos prestigiam através da TV online e nossos assessores. Mas eu queria rapidamente, senhor presidente, enviar 2 ofícios de condolência, 2 pessoas que foram importantes aqui, contribuíram muito, que é uma tradicional família da comunidade de Linha Pinhal, Helena Bedin Simeone, uma mulher muito batalhadora, que junto com seu esposo constituiu uma família numerosa e tem dado a sua contribuição para a comunidade e para o município. E também de forma trágica, isso no dia 25, e de forma trágica também outro morador próximo a Pinhal Poleto, né, o seu Vivaldino Lorenzetti, também uma família tradicional, inclusive o irmão dele foi vereador nesta casa por algumas legislaturas, e que também tem contribuído muito para o crescimento daquelas comunidades e, naturalmente, ajudado o município também. Então, minha assessora vai fazer esse encaminhamento. Mas eu queria também aproveitar o tempo, o dia de ontem queria ter usado a tribuna, mas estava muito movimentado, né? Parabenizar aqui o município, conseguiu agora, então, assinar a ordem de serviço, né, para essas obras estruturais, que eu entendo que são extremamente importantes. E, por um lado, eu acho que até foi interessante não ter feito esse trabalho, não ter tido êxito na primeira licitação, até por causa do contorno, né? A gente viu que ia tumultuar, e muito, assim já ficou tumultuado, né? Então, por sorte, acabou dando essa situação e acabou sendo beneficiou. Eu entendo que essas obras estruturais, elas automaticamente os empresários acabam vendo que o governo está fazendo esses investimentos, então de forma natural eles acabam despertando interesse e se instalando por aqui. A gente vê aqui, especialmente aqui na Tancredo Neves, né, que espero que isso também, né, dentro de pouco tempo possa se tornar realidade. Então, é realmente uma maravilha isso. E a gente ainda, quem sabe um dia a gente consiga ver o governo municipal sempre estando um passo à frente da iniciativa privada, que é difícil que isso aconteça, mas a gente ainda acredita que isso possa acontecer, até porque se nós formos ver, hoje tudo que se produz no país, quase 40% fica com o governo, então é quase meio a meio, né? Então, é natural que isso um dia tem que chegar numa situação dessa, né? E com relação, também quero me associar aqui ao vereador Arlan, né, que coloca aqui o cancelamento da ULESC, que eu acho que realmente é frustrante, né, principalmente para os atletas que estão iniciando as suas atividades esportivas. Mas, na realidade, o que está acontecendo por esse Brasil afora é que os governos estaduais estão quebrados, não tem mais dinheiro. Santa Catarina ainda consegue pagar em dia os seus servidores, mas nós vemos aqui o Rio Grande do Sul atrasando. Não tem mais como, se não houver uma negociação aí com o governo federal, infelizmente vai ser um caos total na administração pública. E Santa Catarina ainda tem uma situação um pouco mais confortável, mas a gente sabe que
se continuar essa situação que nós vemos aí, né, no dia a dia, vai acabar acontecendo, vai entrar no mesmo caminho. E também só para um assunto que o vereador Ruimar coloca aqui, na verdade, Ruimar, afinal, ela existe há não sei quantos anos em Concórdia, né? Então, o que aconteceu com a FENAL é que nos últimos anos não se criou um evento específico, né? Porque o Leitão Concórdia é reconhecida internacionalmente pelo Leitão, pela festa do Leitão, né? E por ser um município que se destaca na criação de suínos. Então, o leilão dos suínos sempre aconteceu em Concórdia, não a nível pela TV, né, a nível nacional, mas tivemos também, né, aqui, me lembro o Globo, o jornal Não Fantástico, né, passando reportagem, quando o Maurício Kubrusli, né, fazendo aqui uma reportagem muito bonita, né. Então, Concórdia sempre esteve a nível nacional com relação ao suíno, né. Mas o que tem que se fixar, e eu concordo plenamente que tem que ter essas feiras agropecuárias, mas tem que se fixar uma data, e não importa se show ou faça sal, tem que ser essa data, seguir um calendário fixo para que se fixe realmente e que Concórdia passe a ser reconhecida e ser vista como uma feira que realmente divulgue. A gente sabe que a suinocultura passou por muitas crises, só mais um segundo, senhor presidente, passou por muitas crises e que, na verdade, se mudou o modo de criar, e a própria indústria, né, mudou o formato, enfim, a forma de produzir, o modelo, né, de produzir suínos, mas que não se diminuiu, na verdade, a quantidade. Muito contrário, se aumentou, inclusive, a quantidade de suínos produzidos aqui no município. Então, a gente realmente espera que essa feira possa vir e se fixar como uma data, né, e que continue, sem dúvida nenhuma, esse trabalho que se iniciou agora. O senhor presidente, senhor Zé, muito obrigado. Concedo a palavra como último orador ao vereador Edilson Massoco. O senhor terá 5 minutos, salvo algumas exceções. Cadê a igualdade, meu amigo? Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, vejo aqui alguns assessores parlamentares, imprensa, cumprimento as pessoas aqui já citadas, minha esposa, externo também uma saudação a todos que nos acompanham e nos assistem pela internet. Mas eu venho para essa tribuna também a título de contribuição e parabenizar o Artemio pelas indicações, pelo requerimento, quando tem sugerido ainda a realização do diagnóstico socioeconômico e ambiental na área urbana. Claro, também muito preocupado com essa questão, porque temos conhecimento que quantas famílias que trabalharam praticamente uma vida toda para comprar um imóvel e nesse momento estão sendo prejudicados e correndo o risco de perderem tudo aquilo que fruto de muito trabalho de uma vida toda. E aí eu quero compartilhar com alguns vereadores, entendo que a proposta do novo vereador Comaceta é muito importante, mas que precisamos ir além. O valor, o custo desse projeto é muito irrelevante, é muito pequeno pela quantia de valores que representa esses terrenos, que estão sendo inviabilizados agora com a proibição não a menos dos 30 metros. Talvez não custe 400 mil reais. Não quero ser crítico, mas para uma rua coberta quase 3 milhões tinha dinheiro. Agora, talvez, temos dificuldade de encontrar, como afirmou aqui o vereador Rogério, para arrumar 400 mil reais para realizar esse diagnóstico. Eu acompanhei atentamente a manifestação do promotor. Ele foi bem claro. Só tomou essa medida pela quantia de vezes que ele tem notificado o executivo, e as respostas têm sido sempre negativas por parte do executivo. Foi assim que afirmou o promotor. Então estava em tempo, o executivo sabia que tinha que se adequar às leis. Há uma lei. É preciso se adequar à lei. Então, para se adequar às leis, não resta outro caminho.
imediatamente, se contratar esse diagnóstico socioeconômico, até para ver realmente quais são as áreas de risco e que seja consolidado, o município precisa imediatamente e urgentemente, talvez até sugira, não sei se é possível, mas apresentar uma contrapartida para a promotoria. Iniciar esse processo todo e tentar dialogar com o Ministério Público. O Ministério Público tomou essa decisão, como já disse aqui, pelo fato do município todas as vezes ter se negado a dar início. Eu estive na reunião também com os demais vereadores e eu vi atentamente o que foi apresentado para nós, que não seria isso, né, vereador Artemio? Mas o senhor puxou esse assunto, talvez não era o diagnóstico socioeconômico e tal. E foi colocado lá da dificuldade das exigências que o Ministério Público faz. Mas nós temos que iniciar, nós vamos ter que se adequar. Não adianta ficar aqui parado de braço cruzado, que o prejuízo está aí. Porque além de todos os imóveis, o prejuízo é maior ainda. Não se inicia mais as construções. Empresas que se programaram, compraram os terrenos, proprietários de imóveis que se prepararam para construir, e agora estão a mercê aí, esperando, aguardando. Então, e ficou claro para o promotor, não há outro caminho, não há outro jeito, a não ser esse, e que o município se adeque à lei como aí estão. Então, essa contribuição que eu queria dar, o valor é irrelevante. Vejo que R$400 mil, numa receita de 231 milhões. E por ter feito muitas obras, talvez que não eram obras de emergência, obras mais estéticas, o município tem condições sim, até porque o valor ele é relevante numa quantia talvez aí de milhões que estão sendo viabilizados. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, nos assistem, muito obrigado. Em função do pequeno expediente estar expirado, passamos então para a ordem do dia. Em votação única, a redação final do projeto de lei de número 12/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Está em discussão e votação o projeto de lei 12/2015 em votação única, né, a redação final do projeto de lei, então, de número 12/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 12/2015 está aprovado em votação única. Em segunda discussão e votação, de autoria do vereador Djalma Santos Lazarotti, projeto de lei de número 73/2015. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei 73/2015, de autoria do vereador Djalma Santos Lazarotti. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 73/2015 está aprovado em segunda votação. Está livre a palavra do grande expediente. Palavra ao vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento aqui os funcionários da casa, a imprensa que se faz presente, Danilo Bertucci, o Zecão, enfim, demais pessoas que nos acompanham, o Duque Macedo também. Mas esteve prestando atenção na fala dos colegas vereadores em relação a essa questão da faixa dos 30 metros. A gente sabe a preocupação de todas as autoridades e do sentimento dos proprietários desses imóveis por estar sendo ameaçados, né? Por uma lei, que essa lei muitos anos que ela existe, mas na verdade ela não estava sendo cobrada e a promotoria chega num ponto que realmente é isso, né? Acaba pressionando e jogando a responsabilidade para o município e às vezes, muitas vezes, mesmo o município tomando todas as atitudes, fazendo todas as ações necessárias, acaba talvez gastando um volume de dinheiro razoável, que não é 400 mil, mas sim é 700 mil reais, para executar um diagnóstico e acaba virando em nada outra vez. Eu acho que correto a proposição do colega vereador Comaceto, onde que
talvez se faça esse trabalho, talvez, não, seria correto fazer esse trabalho através do consórcio e da MAL, que é onde que com certeza vai ser feito com melhor qualidade e com menor custo. E isso deu para ver no último resultado, o resultado que tivemos no último diagnóstico que a MAL que fez, né, Betinho? Em relação à questão dos dejetos, enfim, que foi tratado inclusive nessa casa aqui. Né? Eu acho que às vezes você atropelar, acelerar o processo, ele acaba sendo, às vezes, não muito bem feito, ou talvez não muito bem investido. Mas também, diante disso, e a gente, claro, se preocupa, essa situação dos urbanos, agora temos que falar do rural também. Né? Quem que está lá, às vezes, defendendo o agricultor, em algumas situações? E eu coloco uma situação tão clara aqui para vocês, em relação às famílias que foram atingidas pela hidrelétrica de Itá. Né? Aquelas famílias que hoje estão ribeirinho à hidrelétrica, que estão morando lá no local. Até entanto, na época, a empresa vinha com seus técnicos, fazia os seus levantamentos, aonde que o agricultor tinha uma área X de terra, tanto dela ia ser atingida, e os técnicos diziam que a sobra era viável, por os agricultores ela continuava sendo viável, portanto não ia ser indenizada toda a propriedade, e esses agricultores continuariam morando nesse local. E a lei ela é clara, né? Que conforme o tamanho do lago, seja ele natural ou artificialmente, existe uma faixa de preservação. E se nós vamos olhar a lei de 64, a barragem de Itá, pela a dimensão dela, pela largura que tem, seria 500 metros de preservação cada lado com macete. Né? Mas na época a empresa só indenizou 30 metros de preservação da EPP. Depois que o lago estava fechado, que a maioria das famílias foram embora, e aqueles agricultores que permaneceram lá, veio com mais uma proposta. Não, além dos 30 mais 70 metros, vocês vão ter que preservar. Aí o agricultor que tinha sobrado só metade da terra, já encolheu, com mais 70 metros, onde que ele tinha as benfeitorias, onde que tinha lavoura, não pode mais ter benfeitoria poluente, é isso que a lei diz, né? Só pode ser usado por plantio de frutas e folhas, não pode ter lavoura, né? E vamos indenizar como restrição de uso. Poxa, a restrição de uso teve agricultor na época que recebeu R$ 2.500 por hectare. Mas esse agricultor não morava na beira do rio, que tinha que preservar 30 metros e mais 70. Sim, ele morava na beira de uma sanguinha, né, 2, 3 metros de largura, que tinha que preservar lá seus 10 metros e ponto. Portanto, alguém fez esse rio chegar na terra, na propriedade desse agricultor, e hoje ele está lá com a propriedade inviabilizada, não recebeu nada por isso, e está pagando o pato, pagando a conta, em função de um projeto aí implantado, que é importante, que nós precisamos de energia, mas a questão social está lá. Então, faço esse relato, até por ter lembrado e a preocupação que os vereadores têm com os moradores aqui da cidade, mas os moradores aqui da cidade, eles estão perdendo um valor, né? E lá o agricultor, além de perder o valor, ele perdeu o espaço de sobrevivência dele, que é a sua área de terra onde ele plantava. Talvez aqui o morador aqui do perímetro urbano, ele perdeu o valor do terreno, mas ele está no morar e tem um emprego. E lá o agricultor perdeu um espaço onde ele sobrevive com a família dele. Então é uma questão preocupante, que às vezes nós temos que ir além daquilo que a gente imagina e as situações existem. Faço esse relato até para colegas vereadores ter a noção e a dimensão dos problemas que algumas famílias estão passando, as dificuldades que algumas famílias estão passando, essas famílias ribeirinhas que moram em torno da hidrelétrica de Itá. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente.
ninguém mais querendo se manifestar, antes de encerrar, agradeço a presença das ilustres senhores e senhoras e convoco então os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 19 de agosto, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos, boa noite.